Então nós falamos da pneumonia adquirida na comunidade, nós vamos falar das complicações, o manejo das complicações, tá? Então beleza. Uma das complicações principais da pneumonia é justamente o derrame pleural. E a gente viu quais são os germes mais comuns, né? E quais são mesmo? Relacionados à complicação? Pneumococo e estáfilo, né? E aí tem o piógenes em terceiro lugar e depois a Klebsiella, né? Ok. Então vai lá. Então derrame pleural. E aí, qual que é o tratamento do derrame pleural? Preciso fazer a toracocitese, ou seja, tirar esse derrame dali para melhorar a dinâmica respiratória do meu paciente. Então, se eu tenho um líquido lá, preciso retirar esse líquido, tá bom? Então, quando eu vou fazer essa toracocitese? Eu tenho dois parâmetros. Eu vou fazer a radiografia de tórax. Então, o primeiro parâmetro é quando essa coluna de líquido está maior do que 5 centímetros, tá bom? É um parâmetro. E o segundo parâmetro é o paciente decúbito lateral, radiografia em Laurel. Já ouviu falar, né? Conhece? Questão de O paciente em Laurel, então essa coluna, qual que é a tendência? Quando o paciente fica em decúbito lateral, esse líquido se espalha, a não ser que ele seja um líquido que esteja septado, tá bom? Ou seja, que ele esteja ali, já criou uma fibrose ali e esse líquido não espalha, tá? Então eu faço esse perfil em Laurel ou decúbito lateral, tá bom? E essa coluna de líquido aí fique maior do que 1 centímetro. Gente, na teoria não é difícil, tá? Então, funcionar o paciente lá no oitavo espaço, então na borda superior da costela, eu não preciso falar que é na borda superior da costela inferior. A partir da segunda, toda a costela inferior, né? Então na borda superior da costela, fugindo ali dos paquetes e tal, coloca uma bocate, tá? Tranquilo, não tem tanta complicação aí. Então, por que ele fala que tem que ter esse líquido? Para diminuir essa chance de uma iatrogenia, que dá mais segurança na hora de funcionar. E outra, um derrame pequenininho, tem que fazer o tratamento clínico e o paciente vai, teoricamente, vai responder bem, tá? Mas beleza, vou fazer a análise desse líquido. Então eu funcionei, retirei esse líquido, vou saber o que tem aí, tá? Então, se ele é um líquido não purulento ou se ele tem pus. Se ele é não purulento, eu digo que ele é um derrame parapneumônico, ou seja, é o derrame pleural que acontece junto com a pneumonia, tá bom? E se ele tem pus, como que eu chamo pus dentro da empiema, tá? Então se ele tem pus, eu chamo de empiema, tá bom? E eu vou analisar esse líquido. Lembram? Já tiveram aula de derrame pleural uma vez? Já ouviram falar de transsudato e exudato? Já conhece isso? Vocês já... Então, esse aqui vai ser mais uma revisão mesmo dessa complicação aí. Então, beleza. Então, eu tenho aí os critérios de Light. Já ouviram falar? Os critérios de Light, ele vai me ajudar a saber quando o conteúdo pleural é transsudato e quando é exudato. O que é isso? O que é um exudato e o que é um transsudato, gente? O exudato de proteína geralmente ocorre em função de uma doença infecciosa e o transsudato geralmente ocorre por extravasamento, né? Então, se eu tivesse que pensar em situações que acontecem o transsudato, em que situações vocês pensariam? Transsudato. Causas cardíacas, por exemplo. Insuficiência cardíaca, edema Copo monar, tá? Boa. Então, o derrame parapneumônico, simples e complicado. No caso da pneumonia, sempre vai ser o exudato. Por quê? Porque é de causa infecciosa, tá? Só que eu preciso saber se esse exudato ele é complicado ou não, tá bom? Tá, então se ele é um exudato estéril, ele é simples. Se ele é um exudato contaminado, se tem bactérias ali, ele é complicado, porque ele é contaminado. E aí, como que eu vou saber se tem bactéria, se não tem bactéria? Tem algumas coisas. O pH vai ter que estar mais ácido, o LDH vai estar aumentado, o consumo de glicose vai estar aumentado, tá? Como assim o consumo de glicose? Ou seja, eu vou ter menos glicose lá, ele vai estar consumindo mais, porque as bactérias vão usar essa glicose como energia para elas próprias, tá bom? Então eu faço lá a cultura, bebo lá esse derrame pleural, uso aqui os critérios de Light para a gente saber, vou dosar a proteína, vou dosar o LDH, tá bom? E aí tem um pH menor do que 7, ou seja, está ácido, né? Tem glicose diminuída nesse líquido, ou seja, tem bactéria ali dentro. Então isso vai me ajudar a saber se é um exudado que está contaminado. Isso vai me ajudar a instituir o tratamento desse paciente.
Então não é tão assim, o paciente temporal faz isso. Não. Cada paciente é caso a caso, tá? Ok. Oi? Doutor, Tá. doutor, a complicação LDH maior que 1000 Maior que 1000 unidades. e lá no Light, maior de 200 UI. Entendeu? Isso aí não é de hoje não, isso aí que eu não lembro. Bom, Rogério, vou conferir, tá? Mas é um material que eu pensei semana passada, de semana passada, a dúvida que não perguntei. Maior do que 1000, menor do que 1000. Não, eu O LDH. vou revisar essa informação, trago pra você na próxima aula, tá? Então de lado Bom, tá você notou. acima de 200 UI. Vou que eu corrijo o material também. Pelo de Light H, mano. Tá, vamos lá. Exudato. Já encontrei aqui. Aqui o exudato, para eu saber se tem um LDH maior do que 200. Para eu saber que esse exudato é contaminado, ele tem que ser maior do que 1000. Entendeu? Para saber se é um exudato. Beleza? Então ele é um exudato. Aqui nos critérios de Light vai me ajudar a saber se é um exudato ou se é um transudato. Aí beleza, eu já sei que é um exudato. Agora eu quero saber se é contaminado ou não. Tá? Se é um exudato estéreo ou se é um exudato que está contaminado. Tá? Se é maior que 200, ele é um exudato. Se tiver menor, estéreo. Tá? Então beleza, vamos lá. Então qual que é a conduta do derrame pleural? Um parapneumônico simples, que é aquele que não é contaminado, né? Então, manter a antibiótico terapia desse paciente. Para os dois, continuar a antibiótico terapia, obviamente, tá? Mas no complicado ou no empiema, eu preciso fazer a drenagem desse paciente, tá? E aí, em caso de refratariedade, usei o antibiótico, não funcionou, não melhorou. O que eu vou fazer com esse paciente? Então, eu vou reavaliar meu antibiótico, vou ver se esse antibiótico está funcionando ou não, tá bom? Fazer um antibiograma para saber se ele, para saber qual bactéria que está lá e qual tipo de antibiótico ela é sensível para eu poder trocar o meu antibiótico, tá? E drenar esse paciente, tá bom? E também pensar na pleuroscopia. O que é isso? Fazer a pleurodese desse paciente. Colocar um endoscópio lá, né? E tirar a lis dessas aderências, porque é um líquido que muitas vezes eu tentei fazer a toracocentese e o líquido não saiu todo. Por quê? Porque ele está septado. Então eu tirei de um lugar e de outro não. E quando eu faço a pleurodese, eu tiro essas fibroses e teoricamente esse líquido para de estar septado, tá? Beleza, aí quando eu penso na pneumonia adquirida na comunidade, na pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, ou pneumonia nosocomial. Então a pneumonia nosocomial ela ocorre 48 horas depois da internação. Aí, assim, que na verdade é um desafio saber, né? Ele já trouxe esse gene de fora do hospital, ou ele pegou aqui, né? Então, por exemplo, se ele já está internado, até 48 horas, está de boa, e depois desse período foi que ele começou a apresentar os sintomas, então muito provavelmente aquela bactéria ele adquiriu dentro do hospital, tá? Então é uma causa importante de morte. Como eu falei para vocês, do pediatra ao intensivista, todo mundo vai passar por uma situação que precisa tratar de paciente com pneumonia, tá? Então, causa importante de morte, por isso que a gente está vendo isso aqui. Então, uma das causas quando esse paciente está internado é justamente a pneumonia induzida pela própria ventilação mecânica, tá bom? Então, é no período que ele está de boas lá, de repente ele está com insuficiência respiratória, e daí a gente precisou entubar esse paciente para melhorar o drive respiratório dele. E aí o que acontece? Depois desse período, ele apresentou sinais de infecção, febre, reação leucocitária. Opa, a ventilação mecânica é que está causando a infecção para ele, tá bom? Então, pode ser por aspiração. Lembra que eu falei para vocês que tinham fatores que dependiam tanto do doente quanto do ambiente que ele está? Então, pode ser por aspiração, vacilo, tá, gente? Claro, pode ser acidente? Pode. Ele pode ter aspirado por uma condição adversa? Pode, tá? Mas eu preciso tomar medidas justamente para prevenirem essa broncoaspiração. Ou seja, ela leva a cabeceira do paciente e tal. Na hora, se ele estiver fazendo a alimentação enteral, por sonda, mais devagar, tá bom? Para que ele não vomite e nem broncoaspire, tá bom? O acúmulo de secreções no tubo, sem aspirar, né?
Muitas vezes a má higiene do material que você vai tomar o seu paciente, a falta de asepsia também do material, o manuseio do profissional. Nesse aí ele também vai ter apneumite? Na aspiração, sim. É o quadro típico, né? Ele pode ficar assim, nem nunca e nem sempre, mas é o mais comum que ele tenha, tá? É o mais comum que ele tenha, um quadro mais arrastado, tá? É o mais comum que ele tenha, mas ele pode simplesmente não ter também, tá? Já evolui direto. Já evolui direto, eu nem evolui para nada, ficar de boa. Não aspirou e não teve nada, tá? Mas o paciente, você percebeu que ele bronco aspirou? Fica atento. Muitas vezes você nem percebe. A primeira sinal que você tem que ele bronco aspirou é justamente quando ele piora, tá? Você pilha que ele bronco aspirou, tá bom? Então, beleza. Então, os maus cuidados com o aparelho lá, com o equipamento que você vai utilizar para o seu paciente, né? Ou seja, vacilo da equipe aqui, tá? Ó, gente, lavagem das mãos. Puxa, isso não deveria nem pensar em acontecer. E aí, fatores de risco, como eu falei para vocês, lembra? Eu falei 3 vezes, agora a 4ª vez. Então, se eu tiver que falar em fator de risco relacionado ao paciente idoso, paciente com deficiência do nível de consciência, que perdeu a dedução, né? Paciente que bronco aspirou, paciente com doença neuromuscular, né? Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, o que mais? Um paciente que dificulta a expansão do tórax aqui. Tá. E relacionados ao local que ele está internado, né? Então, a hospitalização muito prolongada, a ventilação mecânica invasiva. Então, a gente tem algumas complicações que estão relacionadas ao paciente, complicações relacionadas ao ambiente que ele está. Beleza? Como que eu vou diagnosticar? Eu vou acompanhar esse paciente clinicamente. É um paciente muito provavelmente que vai estar sedado, né? Se ele estiver entubado. Então eu vou sempre fazer uma radiografia desse paciente e no exame de imagem dele eu vou perceber um infiltrado novo. Opa, isso não tinha aqui. Tá? Isso não tinha aqui. Então, um infiltrado novo, mais 2 sinais de infecção. Como que eu vou saber esse sinal de infecção? A gente acabou de comentar, né? Febre, o que mais? A reação leucostária, né? Enfim. Leucócito, secreção purulenta, pior da saturação desse paciente. Então, assim, esse cara vai estar monitorizado. Eu preciso estar em cima dele para ele evoluir bem. Tá? O sucesso do tratamento desse paciente depende do profissional também. Tá? Tá, agora aqui é outro desafio. Como que eu vou tratar agora esse perfil de paciente? Como que eu vou tratar isso? Então, quando eu penso no paciente que não tem risco para gram negativo, o paciente que não tem risco para bactérias resistentes, o paciente que tem baixa mortalidade, qual é o tratamento? Eu melhoro aqui as minhas... porque eu usava os beta-lactantos e aí eu passei a usar as cefalosporinas, né? Então eu evoluo as minhas cefalosporinas. Se eu usava ceftriaxona, agora eu uso cefepime, que é de quarta. Se eu usava as penicilinas, que era a amoxicilina, agora eu evoluo, eu uso a piperacilina, mais o tazobactam. Tá? Então é o piperatase, ou pipitase, que a gente fala, né? E aí, a partir daí, eu posso usar os carbapenêmicos, né? Lipenem, veropenem. Então, eu evoluí o meu tratamento. Eu estou usando a mesma classe, só que eu evoluí o meu tratamento agora. Aí, eu vou usar a amoxicilina, vou usar a piperacilina, que é uma penicilina também, mas ela tem um espectro um pouco maior. E cefalosporina de quarta, tá? Se agora já tem um risco para gram negativo, opa, estou pensando que é um germe atípico, né? Ou estou pensando que foi por aspiração aí. Então o paciente já tem alguma doença pulmonar de base, um EPOC, por exemplo, que agora internou e descompensou. Tá? O diabético que tem mais gente bucal, enfim, ele tem uma doença de base aí. Então eu já começo a pensar numa dessas drogas anteriores e acrescento o aminoglicosídeo ou ciprimev, eu prefiro a levofloxacina e a astreonam, tá bom? Então eu uso o esquema anterior mais qualquer um desses aqui. Isso aí é bomba. Tá bom? E aí, respirar descendente, né? Então, tipo, agora o paciente que já tem o risco para resistência, né? Principalmente no ambiente hospitalar, que é risco para a bactéria medicina resistente. Então, eu vou entrar com bala de canhão para ele, né? Vancomicina ou linezolida. Paciente com risco de alta mortalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um antibiótico de cada etapa dessas e
batendo no liquidificador, espera um pouquinho do paciente. Ou seja, dou um de cada e faço as OFs. Conhece as OFs? Orações fervorosas, tá? Porque se o paciente que não respondeu a esses antibióticos, agora eu vou precisar aumentar a antibiótico terapia desse paciente, né? Porque aí se chegar no JEC, conhece o JEC? Jesus está chamando. Então, orações fervorosas para ver se esse medicamento vai funcionar e vamos ver como que ele vai responder. Chega um momento que esse paciente não vai responder, infelizmente é algo que a gente não consegue mais, não tem mais nada que a gente possa fazer com esse paciente, tá bom? Então eu vou precisar, né, escolher um antibiótico de cada uma dessa linha e fornecer para o paciente. Beleza, gente? De boa, falando de complicações, é mais ou menos isso. A gente tem um casinho massa aqui, fácil, simples, tranquilo. Ah, beleza. Casinho de boas aqui. E aí? Temperatura. Vê descreve essa imagem para mim. Alguém descreve essa imagem. Radiografia de tórax. Radiografia de tórax, IPA. Como é que é? Incidência, bem penetrada. Tá de boa qualidade ela? Tá, mas tá embaixo. Dá pra ver ele aí? Lado direito. Eu acho que dá pra ver as escalas. Querem apagar ou tá bom assim? Tá bom, né? Tá. E aí? Sendo assim, filtrado. Tá bem filtrado? Tá bem penetrado? Tá muito penetrado, tá? Tá, não consigo ver o vertebra aqui atrás ainda, né? Mas, beleza. Descrevam pra mim aí. Tem alguma alteração patológica? E qual? Adoro a cara que vocês fazem, né? Aqui foi o que você disse, ele tem a clínica, mas a imagem, na imagem não está dizendo nada. Radiológica. E aí, gente? Parece. Dá pra pensar. Não viajem, tá? Ixi. Não viajem. Acho que ele não tá falando de nós, não. Acho que a gente tá certo. Vamos lá, e aí? Atípico, 6 dias do quê? Mas ele não apresenta para mim. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Qual que é a doença que ele tem? Pneumonia atípica adquirida na comunidade, será? Pneumonia adquirida na comunidade. Por que é atípica, cara? 6 dias? Não. Com a arrasta 10? 15, 20 dias. Entendeu? Febre, constação há 2 dias, então ele tem tosse, já está tossindo há 6 dias. Mas há 2 dias é que ele tem. Então é justamente isso mesmo. 3, 5 dias, 6 dias, entendeu? Porque a demora que ele vai levar para chegar até um hospital, até uma questão de saúde, entendeu? Tem uns negocinhos. Captação? A febre mais prolongada, né? Mas ele é vacilo dele, tá? Esperar de 6 dias, acontece, né? Não mais 15, mas um quadro mais arrastado. E um quadro que eu queria mais florido, um quadro mais pesado. Entendeu? Eu ia te dar dados aqui, por exemplo, um quadro atípico, um quadro mais grave, eu ia te dar aqui uma frequência maior, entendeu? Eu ia te dar mais sinais. Então, assim, pensem com a cabeça do examinador. O que ele está querendo de vocês? Ele te deu um paciente aqui com sintomas típicos, mas olha os sinais vitais dele aqui, ó. Os sinais vitais do paciente está tudo baixo, que ele tem aqui, uma febrinha, entendeu? Então, qual é o tratamento desse paciente? Aliás, conduta para esse paciente. Eu vou estratificar esse paciente. Qual que é o curvo dele? Curvo dele. 38 graus. Curvo dele, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a temperatura? Olha. Febre, pô, normal. E aí? Qual o curvo desse paciente? Tratamento em casa, normalmente, né? Então, qual é a gravidade dele? Então, baixo risco, sem comorbidades, clube 0, né? Conduta para ele. Tchau. Entendeu? De boa, simples assim, tá? Então, o perfil é esse, gente.
eu vou cobrar desse jeito. Eu quero que vocês me digam desse jeito aqui. Ah, o tratamento dele é tal. Beleza. Esse aí já dá pra pensar em estátulo alto ou pneumonia. O curve dele já é mais signos vitais. Ó, Até comorbidade. isso aí é internado. Ele tem um derrame. Raio-X normal. Demosião aí, né? Radiografia normal. Dá pra pensar E aí, em gente? estátulo alto. Com diagnóstico para esse paciente: pneumonia adquirida na comunidade, certo? E aí, qual que é a estratégia? Tem derrame pleural, né? Está bem evidente. Conduta? E aí, qual que é a estratificação desse paciente? Qual que é o curve dele? 3 mais, eu acho. O curve, que não sei o curve. Certo. O curve, que não sei se Frequência fala. respiratória tá alta. Respiratório Eu sou só. muito perfeito para falar curve. Eu só É falo a teoria curve. perdida. E aí, A respiratória é maior que 30, né? qual que é a estratificação dele? Curve o quê? Curve 2. A respiratória aí. Considerar a internação. Será a internação. Então, aqui tá baixo, não é baixo não, é intermediário, tá? E o outro aqui, a Que frente. tá em citação. Aqui tá baixo, não é baixo, é intermediário. Então, aqui tá em curve 2. Que tá a internação que tá lá. Então, Ah, tá. Está acima de 65 anos. É curve 2. Eu tô com curve 1, curve 1, curve 1. tá, então beleza, ó. Conduta com esse paciente. Tá aqui, ó. Beta-lactam, com mais? Macrolítico, Foi aquela avaliação que ele fez. leofloxacino. A leofloxacino, posso fazer monoterapia de leofloxacino, tá? Beleza aí? Me tira uma dúvida. No caso da ceftriaxona, a gente vai fazer a ceftriaxona, nesse caso desse paciente, vai fazer 1 grama como dose de ataque e vai continuar com a azitromicina, ou a gente vai utilizar a ceftriaxona Certo e mais ácido. durante Durante o período. Tá? 5 a 7 dias. Continua fazendo. Eu posso fazer 1 grama e vou fazendo. Posso fazer 500 gramas e vou fazendo. É muito doce, é muito. Posso fazer uma dose de 2 gramas, por exemplo? Eu não faria de 2 gramas. Posso fazer? Ele Posso. quer começar Não tá baixo. errado, mas eu não faria. Porque, por exemplo, presta atenção, esse paciente é um cara que é diabético. Esse que é o problema. Então eu preciso pensar no paciente globalmente. Como está a função renal dele? Entendeu? Então tem outros fatores. Então eu não posso, então dar logo uma não. Entendeu? A diurese boa não quer dizer que boa função renal. Ureia, creatinina, criança. Então eu vou pedir, se o paciente vai ficar internado, então eu vou rastrear esse paciente, tá? Então eu vou saber como que ele está. Então, por exemplo, eu não vou, eu preciso também Conservador. dar uma bala de canhão para ele. Faço o que ele precisa e pronto. A menor dose possível, respondeu bem, continua, tá? O melhor resultado é o melhor. Estou satisfeito.